aqui se agora vai. Acho que agora vai, gente. Acho que agora vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos ver se agora a gente consegue. Tava mudo lá da outra vez. Na outra que a gente abriu, tava mudo. Vamos ver se agora volta ao normal. Estão me ouvindo? Mônica tá entrando, Pedro Erval tá entrando. Gente, o áudio voltou? Falem pra mim, por favor. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo agora? Ou tá mudo ainda? Esperar aqui, né? O retorno. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu mandar. Estou ouvindo mais baixo. Ok. Aí que eu vou. Calma aí, gente. Deixa eu ver se consigo fazer aqui pra ficar um pouquinho melhor. Vou aproximar um pouquinho. Vocês conseguem ouvir melhor agora? Se tiver melhor agora, a gente já inicia já. Aqui. Vamos ver, hein? Beleza. Olá! Bom dia! Bom, Tudo Nicolas? bem? Oh, Eu muito que bom te agradeço. receber aqui. Ai, meu Deus. Graças a Deus deu Umas certo, né? interferências aí, mas é normal. Sim, é pra deixar mais Verdade. animado o dia. Muito bom te receber aqui nessa manhã e por ter escolhido o meu espaço aqui, né, para sediar, para dar essa entrevista, falando um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Muito bom mesmo, fico muito feliz de estar te Eu que recebendo aqui, viu? agradeço, viu, a oportunidade de poder estar falando um pouco de mim e prestigiar você, que é um rapaz fora de série, muito gente boa, que eu gosto muito. Ai, assim eu fico mal acostumado, viu? Pode ficar, porque você é mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha, só são 11h25, meu Deus do céu. Nos 25 Gra- minutos a gente aqui tentando entrar nessa live. Graças a Deus deu certo. Vai ser um bate-papo muito bom. Só rapidinho aqui eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas, tenho 18 anos. E eu tenho aqui no Instagram esse quadro aqui, ó. Deixa eu dar uma erguidinha aqui pra mostrar, ó. Esse quadro chama A Mesa. Ali eu. Olha eu ali. Ele chama A Mesa. E aí eu recebo alguns convidados aqui, a gente fala sobre vários temas. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema que é importante, né? Até porque no próximo domingo já são as eleições. E um tema importante que é as propostas de campanha, né? Para você conhecer o seu candidato. E quando eu fui lá conversar com a doutora Tânia, deixa eu puxar um pouquinho aqui para não. Isso. Quando eu fui lá conversar com a doutora Tânia, eu falei pra ela, falei, olha, tem lá o meu espaço, isso aqui. Ela falou, vamos fazer uma live. Eu falei, meu Deus, tem certeza? E foi muito bom, ela aceitou, disse que queria fazer, e Verdade. aqui estamos nós, né, gente? Você vê? Nesse podcast
online. Mas graças a Deus vai ser um tema muito bom e vamos seguir assim. Doutora, eu vou fazer uma oração e aí depois eu deixo a Tá senhora bom. se apresentar, tá bom? Vamos lá. Pai, muito obrigado. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida da doutora Tânia Juliano, que está aqui, Senhor, hoje para falar um pouco sobre ela, sobre a vida dela, sobre a trajetória dela. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que as pessoas que vão assistir essa live, para que elas sejam cheias de conhecimento, para que elas sejam cheias de sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dê-nos sabedoria na hora de votar, ó Deus, dê-nos sabedoria na hora de escolher os nossos candidatos. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo tem se levantado, ó Deus, para que as trevas continuem reinando e caia por terra em nome de Jesus, que venha reinar, ó Deus, movimentos de justiça sobre o Brasil. Nós declaramos movimentos de justiça sobre Santo André, declaramos movimentos de justiça sobre todo o grande ABC, sobre São Paulo, sobre o Brasil, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, para que a sua mão esteja sobre nós. Senhor, nos dê conhecimento, ó Pai, para conhecer os nossos candidatos, não só candidatos a vereadores, mas também os candidatos a prefeito, ó Pai, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Nós oramos para que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com a doutora Tânia, conhecendo um pouco mais sobre ela, conhecendo um pouco mais sobre a trajetória dela, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. 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 Doutora, se apresenta, fica à vontade, a casa é tua, a mesa é Muito tua. obrigada, Nicolas. Então, eu sou a doutora Tânia Juliano, né? Sou advogada há 33 anos, atuo na área da família, sucessões, e a gente está aqui, como qualquer ser humano que deveria, né, para ajudar a população. E eu quis ser advogada, porque na minha época de infância, adolescência, eu via muitas injustiças, principalmente que aqueles que mais necessitam, né? Que não têm acesso a um bom advogado, a um bom judiciário. E então eu resolvi fazer advocacia e ajudo a população desde então. Além disso, eu parti agora para a carreira política para poder aí ter mais força para ajudar ainda mais a população com projetos, com proposituras, tudo. Então, eu resolvi fazer isso. Eu sou nascida em Santo André, tenho 57 anos de idade, já estou bem velhinha, já estou quase idosa, mas que eu tenho muita garra, muita força, que eu quero trabalhar e ajudar a população. Eu vim de família pobre, infelizmente eu não tenho mais minha mãe nem meu pai, mas minha mãe era cozinheira, eu já fui manicure, já fui feirante, então eu sei bem o que a população mais carente passa. Já passei fome, inclusive, né? Mas sempre com Deus na frente, a gente vai vencendo, com muita fé, muito carinho pelo povo, né? Amo Santo André, não vou sair daqui nunca, nem quando eu morrer, porque eu vou ser enterrada aqui mesmo. Então, eu amo Santo André. Amo as pessoas, adoro interagir, adoro ajudar, tudo que eu puder fazer, a gente vai estar aqui. A gente está aqui há 33 anos ajudando e não vai ser diferente, não. Esse escritório aqui eu já tenho ele há 20 anos, né? Sempre atendendo a população e ajudando no que a gente pode e o que for necessário. Tá bom? Muito bom mesmo. E, gente, vocês veem, né? A doutora Tânia tem esse carisma e eu conheci ela pessoalmente e esse carisma é real Obrigada. mesmo. Nesses carismas que da Tânia, não. Obrigada. E eu acho isso muito importante, né, ô, doutora? Ter pessoas do judiciário como vereadores. Porque a gente vê aí que esses anos, né? O Brasil aí se envolveu num escândalo imenso de corrupção e o judiciário botou um corrupto novamente, né, na presidência. Então você vê que precisam ter muitos movimentos do judiciário ali. Não, vamos botar contra isso aqui a gente não aceita, isso aqui não pode. Justamente sobre isso, para que não fique essa Verdade. impunidade, né? E puxando um gancho aí que a senhora contou, conta um pouquinho o que te levou a ser vereadora, a começar na carreira política e a dar continuidade na carreira política. E conta um pouquinho aí do que te Então, motivou a virar eu sempre uma fui vereadora. envolvida desde os meus 16 anos com política. Sempre ajudei alguns vereadores do bairro.
sempre gostei. E aí eu fui assessora parlamentar e fui também chefe de gabinete por 20 anos de um vereador renomado aqui de Santo André, que é o Sargento Juliano, campeão de votos, que ajuda muitas pessoas, inclusive agora ele está me apoiando, né? Dando um incentivo tremendo, e hoje, agora, ele não está nem aqui no escritório nosso, ele saiu para ajudar um pessoal que faleceu. Então, o carisma das pessoas, as necessidades, o jeito como ele era engajado nisso, como a gente era engajado em ajudar as pessoas, é que me motivou a poder ser vereador e ajudar ainda mais. Porque esse trabalho que ele vem fazendo aí há 20 anos não pode parar, a gente tem que continuar. Porque a gente precisa ajudar quem mais necessita. Por isso eu resolvi ser advogada, né? Sempre fui, é a minha profissão, amo de paixão, e agora eu resolvi ser vereadora para poder apresentar alguns projetos de lei que também vai beneficiar toda a população. Foi por isso. Muito legal. Gente, Sargento Juliano, ele é mesmo um vereador É muito verdade. renomado, muito conhecido, né? E tem anos na carreira política, tanto que quando eu fui lá, ele chegou, me cumprimentou, eu falei, meu Deus, gente, olha só quem tá aqui. Ele é muito bonzinho, muito humano. Muito mesmo. E eu falei, olha que coisa, né? E você vê, e você sabe uma coisa que eu admirei muito, Tânia, e eu falei que eu ia deixar para contar isso aqui na live, é a questão de, por exemplo, ele foi candidato a vereador por alguns mandatos, você apoiou ele todo o tempo. E aí hoje você está se candidatando e ele está te Verdade. apoiando. Não ficou aquele negócio assim, eu não vou te apoiar, não. O que você fez já está feito. Não, não, vamos lá, você quer sair, então vamos que eu vou te apoiar, vou fazer campanha para você. Eu acho que isso assim, É é verdade. sensacional, Ele né? é um grande incentivador, né? O nosso mestre aqui. Ele é meio bravinho às vezes, né? Briga, puxa a orelha, mas ele tem toda a razão, porque nós somos novos na política, assim como o vereador, né? E a experiência dele conta muito, porque acho que sem ele a gente não ia ter toda essa garra para seguir em frente. E esse incentivo mesmo, né, é o que faz Faz. toda a diferença. E as dicas, né, também, de tudo que viu, que aprendeu. Então, eu acho isso muito válido e fica aqui a minha admiração a ele, Sargento Juliano. Conta um pouquinho, Tânia, como que você administra aí a vida política, da vida advocacia, da vida pessoal da Tânia? Como Então, que você administra aí não essas se vidas? mistura, né? A parte de advocacia, a gente atende todo mundo, a gente atende cerca de 50 pessoas todas as quartas e sexta-feiras, né? Eu conto com outros advogados, a doutora Vilma, doutor Dercy, doutor Monzani, que auxilia a gente nessa caminhada, né? Mas eu gosto de ver de perto, né? Atender as pessoas, ver de perto o trabalho deles. A doutora Vilma é uma excelente advogada, ela faz a parte civil, faz a parte trabalhista e a previdenciária que eu não faço. Ela tem me ajudado muito, né? Ela é muito amável também, as pessoas gostam muito, e os outros dois também, da mesma linha, um pouco mais velho que nós, né? Mas da mesma linha. Então, eu tenho muita ajuda aqui. E na política eu também tenho, porque eu tenho a minha secretária, que é a Rosana, eu tenho a Gleides, né? Inclusive o meu marido também, o Lindenberg, que me ajuda muito, o Sargento Juliano, que fica auxiliando, dando dicas, tudo. E a experiência que eu tive na Câmara, né? De 20 anos lá, lidando com os projetos de lei, ajudando. Então, a gente não confunde uma coisa com a outra e dá para levar sossegado. Não tem muito problema com isso, não. A gente já está acostumado a trabalhar muito. Então, às vezes eu saio 2, 3 horas da manhã do escritório, fazendo processo, tudo, porque a gente os clientes para fazer tudo certinho, para que não possa prejudicar. Então, está indo super bem. Ah, que bom, que bom. Muito bom mesmo, né? E eu acho que fica até mais fácil quando tem É ajuda, né, verdade. para A gente não é administrar, nada olha. sozinho. A gente sempre precisa de gente. E eu, como amo gente, quanto mais estiver perto, melhor para mim. Pô, é muito bom. E você sabe que eu concordo, assim, com esse negócio de ser a mesma. Eu acho que ter essas vidas, né, é normal. Você é uma candidata a vereadora, você é uma advogada, você é uma
filha, uma mãe, enfim, uma irmã, mas eu acho que ser a mesma pessoa nesses três âmbitos, o mesmo carisma, o mesmo. Eu acho que isso que torna A você gente trata diferente, todo mundo né? bem. E aí a mulher em si, né, já tem duas profissões, né? Porque fica aqui no escritório trabalhando o dia inteiro, quando chega em casa, lava, passa, cozinha, faz comida para o marido, para os filhos. Então a gente já está acostumada no ritmo, então não muda em nada. Mas a gente tem sempre que ter pessoas É, boas, né? Porque graças a Deus a minha equipe toda eu tenho muito a agradecer, que são ótimos, são excelentes, são pessoas do bem e que está aí para ajudar, né? O povo e me ajuda demais. sim, muito legal. E eu separei aqui alguns Tá. temas, né, pra gente conversar aqui. Eu queria saber do seu plano seu plano de campanha, né? Então, Projeto. não, pode falar. Qual que é, pode falar, seu plano de carreira, ó, plano de campanha, né? Quais são as iniciativas que você pretende ter, por exemplo, vou puxar Então, um tema, da área da da área saúde da para saúde, eu Santo tenho André alguns hoje? projetos. Espero que o prefeito que ganhe junto comigo possa tirar do papel, né? Um deles é o Instituto do Homem, porque hoje em dia o que tem pessoas do sexo masculino falecendo por câncer de próstata por falta de atendimento, porque tem que ser um atendimento precoce. Então, eu tenho um projeto de lei para criar um Instituto do Homem, justamente para poder atender essas pessoas que necessitam de auxílio, né? Além disso, também temos que ter um Instituto do TEA e de outros transtornos, porque hoje em dia as crianças, adolescentes e até adultos, eles têm uma grande dificuldade de pagar esses profissionais, né? Eles são a maioria carentes. Quem tem ainda condições, muito que bem, mas os outros não. E o TEA, tratado desde o início, transforma as crianças em seres humanos normais, né? Às vezes muito melhores até dos que não têm nenhum transtorno. Então, eu quero focar bem nesses dois pontos e melhorar ainda, zerar as filas de exames e de consultas. E como que pode ser feito isso? Zerar as filas? O pessoal pergunta, né? Como a senhora pretende? Então, nós temos que fazer uma parceria com os hospitais e clínicas privadas, que também, além de fazer uma parceria, eles têm uma cota do SUS, que geralmente os prefeitos eles não solicitam e precisa solicitar para poder zerar isso, porque às vezes a pessoa está na fila para fazer um exame para saber se tem um câncer e quando ele é atendido esse câncer já não tem mais jeito. E se for precocemente atendido, aí a gente tem grandes condições de salvar a pessoa. Então, eu vou focar nesses três itens com mais intensidade. Muito bom. Eu não sei se a senhora chegou a ver os debates à Prefeitura de Santo André, mas a gente teve um candidato que disse que a saúde em Santo André melhorou nesses últimos 8 Então, anos. eu discordo totalmente, porque assim, eu não sei nem quem é o candidato, mas nem quero saber, porque já está falando bobagem. Porque a gente lida com a pessoa dia a dia. E talvez ele desconheça a realidade. Realmente, a saúde de Santo André está na UTI e já está entubada. Então, não vai ter muita solução se a gente não ir com afinco em cima disso. Então, dizer que a saúde de Santo André está bem é uma total mentira para enganar o cidadão. Ela não está bem, não tem remédios, não tem médicos, tem a beleza. A fachada é bonita, o hospital está bonito, mas não adianta nada isso. O cidadão não precisa de fachada bonita, ele precisa de médico, ele precisa de exames e precisa de remédios. Isso não tem. Isso é muito importante, né? Porque nesse debate eu até dei risada, vou contar. Porque quando o candidato falou isso, aí uma outra candidata com direito à resposta disse assim: eu não sei qual mundo vive o fulano, mas Santo André que a gente vive, a É isso saúde mesmo, não ela tá tem toda a boa. razão. Toda a razão. Quer dizer que é uma estratégia É de marketing, né, mentirosa, ô coisa que Tânia, o que eles cidadão fazem sabe que para. isso é mentira. Porque a pessoa que tem um convênio médico já passa por dificuldade. Imagina
alguém que depende do SUS. O SUS é bom? Ele é bom, mas aqui em Santo André ele precisa melhorar e muito, principalmente as filas de exames. Não adianta você abrir um monte de equipamento de saúde se não tem médico, se não tem remédio, se não tem exame, não adianta. Né? Poderia concentrar tudo num hospital, mas que desse todo o apoio para esses cidadãos. E muito legal. Então, a proposta da saúde. Depois eu vou. Essa live aqui, gente, uma informação aqui que eu esqueci de passar, passar no começo, esqueci de falar. Ela vai estar disponível no YouTube e aqui no meu Instagram. Aí eu acho que a doutora também vai conseguir compartilhar no Instagram dela, então ela vai estar disponível aí para vocês verem depois, compartilhar, né? Vocês conhecerem assim. Questão de saúde, de segurança Então, é um pública. outro tema muito difícil, porque está tendo muito assalto, muitos furtos, e a gente precisa mudar isso. Como que a gente pode fazer isso? A população de Santo André é imensa, mais de 700 mil habitantes, e só tem 600 guardas municipais. Aí o que acontece? Os dirigentes falam assim, sempre, a mesma fala sempre. Ah, questão de segurança é o Estado que tem que ver, o Estado que é responsável. Não, não é nada disso. O Estado contribui, lógico, com a gloriosa Polícia Militar, que faz um trabalho exemplar. Mas o município pode muito bem dobrar pelo menos o número desses guardas, que é humanamente possível, 600 guardas para 700 mil habitantes. Não tem como. Né? Então, a gente pretende, junto com o prefeito, aumentar esse efetivo, porque não adianta dar viatura, dar arma, equipar tudo, se não tem gente para usar. Então, precisamos de efetivo, precisamos do material humano para poder a gente estar patrulhando. E agora, com o poder de polícia que foi dado para as guardas municipais, isso tem que intensificar mais ainda. Além disso, tem a Patrulha Maria da Penha, que é um excelente trabalho, só que ele é precário. Por quê? Quantas mulheres sofrem violência doméstica hoje em dia? Milhares aqui em Santo André. E só tem uma viatura. Então, é humanamente possível, uma viatura dar conta da cidade inteira. Então, ele vai ter que escolher, ou morre uma do bairro Jardim, ou morre uma lá da Vila Luzita. Então, você presta atenção em quem que vai morrer, né? A coitadinha lá da Vila Luzita, que está lá desamparada, morre, porque eles vão socorrer uma que está mais perto. Então, isso é muito errado. Temos que ter Patrulha Maria da Penha e ainda dividir por setor, cada viatura cuidar de um setor, porque senão não dá. O guarda não tem como fazer tudo isso. Então, a gente precisa melhorar em termos de efetivo da guarda. Não adianta equipar. Equipar, eles têm moto, viatura, arma, tudo bem, mas não tem quem use. Então, precisa de efetivo, de pessoas. Então, isso a gente vai bater em cima e vai tentar aumentar isso, pelo menos dobrar, né? E eu lembro que uma vez eu estava conversando com a Cris, né, que trabalha com você, e a gente estava falando sobre a questão das guardas, né, e uma das questões é que muitas vezes nem o guarda civil que a gente já tem, às vezes o coitado nem é Isso treinado para mesmo. exercer Então, isso a mesmo. função dele. Tanto que ela estava até falando que tem muitos guardas que, por exemplo, têm sobrepeso. Então, se precisa correr atrás de um cara que assaltou ali uma lojinha, ele não aguenta Não correr. tem treinamento, não tem nada. Por quê? Eles não investem em pessoas. Eles investem em equipamentos para mostrar para a população que tem equipamento, tem viatura, mas tem que investir na pessoa. Às vezes, isso acontece também em casos de hospitais. O que, que a pessoa vai lá ser atendida? A pessoa é tratada mal pelo funcionário. Por quê? Você não sabe o que esse funcionário está passando, o que a chefia está fazendo com ele, prejudicando. O que move Santo André é o funcionalismo público. Só que nenhum dirigente aqui dá valor a isso. Funcionário público sofre todas as consequências. Ele tem que sempre estar rindo, mas você não sabe o que ele está passando. Se ele tem um chefe que explora, se tem um chefe que agride com palavras. Então, a gente tem que tratar aqui na cidade com mais humanidade as pessoas que atendem a população. Um médico, um atendente, uma enfermeira, não tem um incentivo, não tem nada. Eles só levam bronca, eles são a porta de entrada. Então, se a gente não cuidar dessas pessoas, até psicologicamente, a gente nunca vai ter uma saúde, uma segurança de qualidade. Então, a gente tem que cuidar
da pessoa, do ser humano. E isso ninguém se preocupa. E eu vou me preocupar com isso, porque eu vou em cada hospital, em cada unidade de saúde, em cada departamento e vou ver as condições de trabalho desses funcionários. Porque eles merecem, eles que giram a cidade de Santo André. Bem necessário, muito importante o que a senhora falou. Gostei, muito bom. E propostas para a educação. Não entendi. Propostas para a Então, a educação. educação, a gente também tem alguns projetos. Esses dias eu ouvi falar um absurdo, que é eles querem centralizar ou até extinguir o EJA. Né? Isso é um absurdo, porque as pessoas precisam ser alfabetizadas, as pessoas têm que ter essa disponibilidade perto da casa delas, porque as pessoas já não vão. Você vai centralizar num centro, por exemplo, de uma pessoa que mora lá no clube de campo, que trabalhou o dia inteiro, está cansada, vai ter que pegar transporte, tudo. Então, eu sou totalmente contra. Tem que centralizar, pode até ter uma central aqui, mas cada bairro tem que ter seu EJA, cada escola, para poder, assim, a gente poder estar criando mais pessoas alfabetizadas e ajudando a população. Além disso, o que a gente gostaria de implantar nas escolas municipais seria o escotismo. É uma maneira de você trazer uma disciplina, um companheirismo, uma humanidade, ensinar desde pequenininho o que é certo, o que é errado. Então, o escotismo é uma brilhante ideia de ter nas escolas municipais, para a gente treinar logo de pequenininho, para explicar os valores de Deus, da família, da pátria, né? Não querer colocar essa ideologia de gênero na cabeça de criança que não sabe nem o que significa, né? Eu não sou contra isso, mas assim, quando a pessoa é adulta, a vida é dela, ela faz o que ela quer. Mas disciplinar as crianças desde pequeno, isso é contra os princípios, primeiro de Deus, depois da família. Então, eu sou contra. E o escotismo vai trazer melhoria para isso. Inclusive, as escolas cívico-militar, que o pessoal pensa que é regime militar, que vai ter castigo, nada disso. Eu tenho 2 sobrinhos que estudam em escola cívico-militar. Eles são super educados, eles nunca sofreram nenhuma punição, inclusive um deles é piloto do Águia. Ele já é major piloto do Águia. Então, para você ver que as escolas cívico-militar, elas vêm para poder formar o cidadão melhor, um cidadão que vá contribuir para a nossa população. E não para punição, nada disso. Isso é tudo invenção das pessoas que gostam de desvirtuar o que realmente a gente tem de bom, né? Que é a família, Deus. Então, essas são as 2 prerrogativas para a educação. E o EJA, se depender de mim, nunca vão tirar e nem descentralizar. Colocar num lugar só, jamais. Centralizar, não vai. Pode ter certeza que eu vou brigar muito por isso. Muito bom mesmo. Você sabe que uma coisa, eu não sei se a senhora também tem alguma proposta relacionada a isso, mas já trazer para a criança, né, para o jovem, o Isso. gosto pela leitura. Você sabe que quando eu estudava na escola municipal, teve um festival de livro lá, e eles me deram um kit, eu lembro desse kit até hoje. Eu falo que se eu tivesse a oportunidade de encontrar esse kit, eu até pagava para ter ele de novo. Um kit com muitos livros. E, tipo, histórias muito boas, histórias realmente que envolvem, Então, prendem a nas atenção, sabe? escolas cívicos militar, elas têm isso na grade, né? Que é a leitura. Então, eles fazem várias leituras e é muito bom, mas o pessoal tem medo. Cívico-militar. Ai, vai ter punição para as crianças, nada disso. Vai ensinar a eles serem cidadãos de bem. Né? É isso que serve a cívico-militar. Vai ensinar a ter amor pela pátria, cantar o hino nacional como no meu tempo cantava, né? A ter uma religião, a acreditar que a gente tem um Deus superior. É para isso, é para tornar o cidadão, o pequenininho, um cidadão para o futuro melhor. Porque se continuar nessa baderna que está, as escolas, instituições, alguns professores ensinando ideologia de gênero, esse tipo de coisa, não vai trazer nada e a gente vai acabar com a sociedade. É isso que nós vamos fazer. Nós estamos aos poucos acabando com a sociedade. Por quê? Não tem pessoas que acreditam em Deus, que respeita pai e mãe, que quer realmente estudar para ser alguém na vida. Então, essas escolas vão trazer isso, junto com esse escotismo.
porque o escotismo é uma forma de vida, é muito bom. Eu já participei quando era menor e era muito bom, muito bom. Muito legal. É, uma coisa que eu coloquei aqui nas perguntas, né, é a questão que a senhora é advogada, né? E eu queria saber como que a senhora pretende, né, entrando como vereadora, aproximar as pessoas do Tá. jurídico, Então, a né? gente também tem um projeto bom que a gente vai precisar de parceria com a OAB, né? O presidente da OAB aqui de Santo André é uma excelente pessoa, um advogado renomado, muito aberto a contatos, muito aberto a novas oportunidades, e a gente vai ter que fazer uma parceria também com as faculdades e universidades de direito. Então, qual que é a nossa proposta? É criar núcleos de atendimento jurídico só para orientação. Então, por exemplo, nas comunidades mais carentes, na Vila Luzita, montar um núcleo lá, né? E esse núcleo não vai trazer nenhum encargo para a prefeitura, porque será montado ou dentro de uma associação, ou dentro do pátio de uma escola, ou dentro de uma igreja, que os profissionais vão até lá, né? E vão orientar as pessoas, não só direitos que eles já teriam, mas para evitar que passem por algum constrangimento, algum golpe, na hora de fazer um contrato, na hora de contratar alguém, na hora de trabalhar. Então, quem que iria orientar? Certo que ia ter advogados, né, que a OAB poderia fazer uma parceria, mas também os alunos das faculdades e universidades de direito, que poderiam contribuir, e isso ainda servia como estágio probatório para eles. Então, seria muito bom poder orientar a pessoa. Ah, eu vendi uma casa, eu não sei fazer um contrato. A senhora pode ver se está certo? Então, a gente olha, orienta, para que não gere um processo lá na frente. Ou então, a gente poderia, em caso de separação, divórcio, pensão alimentícia, a gente poderia trazer o casal, tentar um acordo e só levar para o judiciário uma coisa já comprometida, já acordada, para que não tivesse processos e processos, porque a justiça é abarrotada de processos. Então, se a gente pudesse ajudar, e aqui, graças a Deus, a gente tem na comarca 4 juízes de família que são maravilhosos. Entre eles tem a doutora Fernanda Pernambuco, que ela é percussora do Sejusc aqui na cidade. Ela é uma pessoa muito bem relacionada, ela é uma pessoa que preza pela família, né? Então, ela tenta fazer vários acordos. E aí a gente podia estar com o engajamento também desses juízes, que eles são parceiros realmente, eles querem melhorar, desenfrear essa justiça que está muito emperrada. Então, eu acho que esses núcleos iam evitar muitos processos, ações, e também ia visar o direito das pessoas, que as pessoas não sabem os direitos que têm, né? Nem trabalhista, nem previdenciário. Cada pessoa que humilde, que é enganada, que é extorquida por outros profissionais, mais profissionais, né, que tem em todo o setor. Então, a gente queria orientar. Então, a gente queria fazer uns núcleos, principalmente nos bairros, porque o centro tem a defensoria, tem a OAB, mas às vezes a pessoa lá da Vila Luzita, eles não têm como vir até aqui. Então, ela acaba deixando, acaba assinando as coisas sem saber o que está fazendo. Então, isso seria um sonho, não seria nem um projeto, seria um sonho, porque eu gostaria mesmo que a população tivesse acesso aos seus direitos. Isso é muito legal, doutora, porque eu faço Ai, investigação que forense e legal. perícia, né? E, e um do primeiro semestre mesmo, a gente viu bastante sobre direito, né? E a gente viu sobre teoria da argumentação jurídica. E o que minha professora, ela é advogada também, ela disse que uma das coisas que mais pegam hoje é que, por exemplo, um advogado vai conversar com um juiz, ou então o advogado vai conversar com outro advogado e tá ali, né? Eu sou o cliente, tá aqui o meu advogado, tá aqui o advogado né, da outra situação, e aí esse advogado aqui, ele começa a conversar com argumentações jurídicas. Aí eu, que não entendo nada do que ele tá falando, fico assim. Bem assim. Então, nessa tentativa de incluir a pessoa, né? Porque às vezes até mesmo a forma como se fala acaba É afastando a verdade. pessoa do jurídico. Então a pessoa vai falar, é um negócio muito difícil, um negócio muito complicado, um negócio muito distante, muito Porque alguns sensível, né? profissionais eles gostam até de falar difícil, tudo, e a população não sabe. Aqui a gente fala a linguagem do povo.
A gente tem que falar, olha, isso aqui juridicamente é assim, mas funciona como? Funciona assim, porque a pessoa tem que estar inteirada dos seus direitos, tem que saber dos seus direitos, e às vezes não sabe. E para saber, precisa consultar um advogado, aí não tem dinheiro nem para ir de ônibus até o lugar, quanto mais pagar uma consulta com um advogado. Então, a gente tinha que ter núcleos, não para abrir processo nem nada, só para orientar, né? E aí, se fosse para abrir processo ou realmente ter que levar para o judiciário, aí ia procurar a OAB ou a defensoria, a gente indicaria. Mas tem coisas que a gente pode resolver no âmbito da conversa, da amizade, do companheirismo, do amor pela pessoa, entendeu? Não é tudo, tudo não é dinheiro. A gente tem que se doar um pouco. Se cada ser humano se doasse um pouco, o mundo seria outro. Né? Porque visa só lucro, lucro, lucro. Não é, dinheiro não é tudo na vida. A gente pode ter o dinheiro que for na vida, se a gente não tiver amigos. Primeiro Deus, primeiro saúde e Deus. Se você não tiver saúde e Deus e não tiver amigos, você não tem nada. Dinheiro nenhum compra amizade, não compra fé e também não compra saúde. E a senhora tem propostas para a mobilidade urbana Sim. de Santo André? A gente tem um projeto de lei para desafogar o trânsito, né? Com os radares, arrancar esses radares que só visa multa, né? De uma educação no trânsito. Eu acho que a educação no trânsito é o principal para poder a gente ter uma mobilidade melhor, né? Visar. Porque assim, hoje em dia fizeram uns projetos aqui na Perimetral, que eu tenho um escritório aqui perto, e eles estreitaram a rua. Então, o trânsito ficou à tarde, à noite, está caótico, ninguém consegue passar, filas e filas, né? Lugares que a gente já pediu vários semáforos, estudo de trânsito, ninguém deu satisfação nenhuma. Mesmo como vereador, eu pedi várias coisas e, mesmo assim, eles não. Então, a gente tem que desafogar o trânsito, melhorar as vias, né? E uma educação no trânsito seria o primordial. Né? Não adianta você encher a população de multa, que ele vai ficar com raiva, vai ficar com mais. Então, a gente tem que educar. Desde cedo, a gente tem que educar todos os motoristas para que tenha uma mobilidade melhor, um acesso melhor, entendeu? Você sabe que eu vou aproveitar aqui fazer um manifesto público. Que quando eu estudava, né, eu já terminei a escola, mas uma coisa que eu achava assim extremamente ridículo que acontecia é, por exemplo, eu estudava eu estudava atrás da UFABC. Aí tem uma linha que eu pego para vir aqui para minha casa. E aí, quando estava o horário de saída da escola, o motorista descia com o letreiro apagado. Acontece. Entendeu? Ele só ia ligar lá embaixo, quando estava chegando na Avenida do Estado, ele ligava o Má letreiro. profissional, porque isso não é permitido. Mas também os dirigentes dessas empresas não fazem nada. Então tem que educar desde o motorista. Outra coisa que eu achava interessante é colocar não só o letreiro na frente, mas também na traseira do ônibus. Que às vezes a pessoa está vindo no ponto, o ônibus está parado, tem que correr até lá na frente, o motorista não espera. Então, se ela vê, ela já entra. Então, deveria também sinalizar na parte traseira. E isso é uma coisa que a gente vai também lutar para ter. E, além de tudo, na mobilidade, que também é muito complicado, é o nome de rua. Os motoqueiros, os entregadores reclamam muito, porque não tem nome da rua, não tem placa, não tem nada. Então, a gente tem um projeto de lei, deu bem certo na cidade de Santos, né? Que eles colocam as placas adesivadas nos postes das esquinas. Então, você coloca, se der problema, trocar, não precisa furar, não precisa de poste, não precisa de nada. É só colocar a placa bem visível em cada esquina com o nome da rua. E aí o custo é quase que zero em relação a poste, essas coisas, e pode ser trocado, né? Se deteriorar com o tempo, pode ser trocado. Tem adesivos específicos que aguentam chuva, frio, né? E isso seria muito bom, porque as pessoas não acham as ruas. Tem que pegar o Google, porque fica, né? E mesmo que o Google não acha, tá dentro da. Então a gente tem que sinalizar Santo André. É uma cidade muito desenvolvida, é uma cidade que está caminhando para ser uma cidade de primeiro mundo, mas tem muita coisa para fazer ainda.
E aí a gente está na luta aí para ajudar o pessoal, o prefeito que ganhar, né, se unir, porque também não adianta você ser oposição, porque você não consegue nada, e quem perde com isso não é o vereador, é a população. Então a gente está aí para ajudar o prefeito que tiver, que for eleito. Espero em Deus que seja o nosso Zacarias, que eu amo de paixão, mas se Deus não quiser ele, se for um outro, a gente tem que estar junto, companheiro lá, para poder sair do papel as leis que tanto a população precisa. Isso é muito bom mesmo, né? E até mesmo da questão, você vê muito, né, Otânia, de motoristas de ônibus, por exemplo, que são muito mal educados com os Verdade. idosos, por exemplo. Entra no ônibus e aí vai mostrar o RG, aí não sabe onde é a câmera, porque botaram uma câmera preta, É perto do vidro verdade. preto, Então, aí eu venho falta procurando de assim, treinamento adequado, né? Porque esses motoristas nunca vão ficar velhos, acho que vão morrer antes. Então, é falta de treinamento, tem que treinar, né? É isso que eu falo. A população precisa que os dirigentes e os empresários cuidem melhor do efetivo, do ser humano funcionário, para poder cuidar melhor da população. E a pessoa esquece, né? Dá muito gasto, dá muito custo. Só que aí vai ter uma saúde debilitada, um transporte coletivo não o correto, né? Que a pessoa trabalha a vida inteira. O idoso trabalhou a vida inteira, sofreu a vida inteira, e agora, quando está na velhice, não tem a dignidade de ser bem recebido num ônibus. Você imagina nos outros locais como é o sofrimento. Então, isso tem que acabar. muito legal. E a senhora tem proposta para o O lazer lazer, a cidade? atual gestão se preocupou muito com o lazer, né? E acabou esquecendo muitas outras coisas prioritárias. O lazer, o que eu penso, como a gente já tem parques, um monte de coisa realizada pela atual gestão, a gente precisa incentivar os jovens, os adultos e até os mais velhos, né, os idosos, a poder participar de eventos dentro desses parques, né? Então, ginástica a gente pode colocar, uma zumba, uma dança. Podemos incentivar a população a ter mais, assim, mais incentivo para poder praticar os exercícios físicos. Porque academia hoje em dia não é todo mundo que pode pagar. Então, colocar mais equipamentos de academia, disponibilizar um profissional de educação física para poder estar apoiando, se tiver algum problema, se está fazendo exercício errado. Então, a gente pode explorar o que já tem, colocando mais equipamentos de ginástica, né? E outras atividades, né? Para a terceira idade, principalmente, né? Que eles gostam muito de dançar e hoje em dia, às vezes, não tem dinheiro para poder pagar um baile, alguma coisa. Então, vamos incentivar aí nesses parques, frequentar, ter mais atividades para todo mundo. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Certo. Em questão da luta, né, das mulheres na política, né, que agora a gente está tendo um grande crescimento, né, de candidatas a vereadoras, né, uma coisa muito maior aí que a gente não tinha tanto antes. Como que a senhora acha que a sua candidatura, né, pode levar aí a um protagonismo das mulheres na Câmara Então, e na a mulher na cidade? política ainda é uma parcela muito pequena, né? E isso é muito triste. Por quê? A mulher é aguerrida, ela luta, ela trabalha, ela fala, ela... Então, a mulher é guerreira por natureza, né? Porque só para parir, você imagina o sofrimento que é, né? Vocês não imaginam o sofrimento que é. E aí a gente cuida daquele filho como se fosse assim, uma joia, né? Então, as mulheres, eu tenho certeza que se tivesse mais mulheres na Câmara Municipal, seria uma outra Câmara. Tudo bem que poderia sair um monte de bagunça, confusão, tudo porque as mulheres são mesmo aguerridas, mas assim, elas são empenhadas, elas são firmes no que falam, elas vão até o fim. Então, é um pecado, realmente, que as mulheres não tenham mais atuação na política. E eu espero, se ganhar novamente, né, de poder ser um pivô para várias, né, um exemplo para que elas possam mesmo. E eu faço muita oração, tudo para que seja bastante mulher, pelo menos a metade ali, porque ninguém vai poder com nós em Santo André. Nós vamos fazer acontecer. E mulher é mulher, viu? É guerreira.
Muito legal. E a senhora já é vereadora, né? A Então, senhora eu já tem tive quantos mandatos, a senhora? 2.069 votos, né? Fiquei como suplente e pude assumir a vereança por 7 meses, né? Nesses 7 meses apresentei alguns projetos de lei, tem uns em tramitação ainda, mas eu apresentei 300 indicações, como poda de árvore, buracos, limpeza de bueiro, várias coisas relacionadas com a zeladoria da cidade. Então, agora eu não sou mais vereadora, eu saí para poder concorrer agora a uma vaga e realmente exercer os 4 anos aí com bastante hombridade, com bastante segurança e com bastante garra. Muito bom. Você sabe uma coisa aqui que eu vou fazer isso aqui em público, né, para falar mesmo, que isso foi uma coisa que a gente tentou contato com alguns outros, né, candidatos, e eles foram bem gentis, assim, sabe? A senhora entende, né? Gentileza. Que é do seguinte, eu tenho uma conhecida minha, uma amiga mesmo, próxima, e a filha dela tem problemas de diabetes, né? E aí ela tinha dito assim, ai, vamos ver de tentar falar com algum vereador para ver se um dos projetos de lei, né, de alguns projetos para lançar, seja de disponibilizar aquele sensor de forma gratuita, né? E aí nós fomos falar com alguns vereadores, eles foram bem gentis, né? Falaram assim, isso é coisa do Estado, não é coisa nossa. A gente tem que correr atrás daquilo que pode. E isso não existe. Essa desculpa é Então, para poder não fazer. Porque, sim, é do Estado, lógico. Mas o município, como município, e do tamanho que é, pode muito bem fazer isso. E até vou te falar uma coisa que você não sabe, que é até preocupante. Nós andamos por os bairros aí, e lá na Vila Guiomar tinha um instituto do pessoal de diabéticos, era um clube, eu não sei como que funcionava. E lá você não acredita a quantidade de ampolas, de aparelhos, daquelas fitinhas que mede diabetes jogado no chão, abandonado. Então a gente precisa ter um instituto disso. A gente precisa ter uma casa do diabético para ele poder estar medindo, porque às vezes as farmácias não medem, para poder estar medindo, para poder disponibilizar. É coisa do Estado? É, mas o prefeito pode muito bem ir buscar parceria com o Estado e trazer para o município. Então, quem fala que é do Estado, então vai se candidatar a deputado, porque aqui a gente tem que trabalhar pelo povo. E pode muito bem. Tem muitos deputados que a gente ajuda, que foram eleitos aqui na cidade, alguns que moram aqui, não vou nem citar nome nenhum, porque são todos iguais, deputado estadual e federal, que pode muito bem trazer esse incentivo aqui. Inclusive, uma das deputadas que a gente ajudou com afinco é a esposa do atual prefeito. Então, ela pode muito bem trazer benefício para a nossa cidade com relação aos diabéticos. Se não faz, é porque não merece o voto do povo, que o povo votou em massa e teria que estar aqui ajudando, entendeu? Porque esse negócio de ser do Estado, pode ser do Estado, mas como deputado estadual ou federal, pode trazer incentivo para a cidade que você vive, para ver a população aqui dos diabéticos, que é uma coisa, uma doença muito terrível. E assim, muita gente morreu de Covid, infelizmente, porque eram diabéticos. Foi o que a Covid mais atacou. Então, essa casa que a gente achou lá na Vila Guiomar, estava tudo jogado fora, tudo na validade. Simplesmente abandonaram lá. A casa está abandonada, virou antro de tráfico de drogas, esse tipo de coisa. E vários equipamentos de medição de diabetes, tudo jogado. Foi uma coisa assim terrível, que a gente até se emocionou, né, com a situação. Então, pode sim. Esse negócio que tudo é do Estado é fácil. A gente tem que lutar pelo nosso povo. Se é do Estado, a gente vai correr atrás do Estado para dar. sim, muito bom. Inclusive, enquanto eu te perguntava, ela entrou aqui. Ela tá aqui na live, né? Beijo, Cá. Muito bom ter você aqui com a gente. E isso é algo que eu acho muito necessário, né? Porque parece que no o governo do estado de São Paulo,
ele vetou um projeto que tinha de Nós distribuição precisamos gratuita. brigar por isso. E aqui a gente tem o Hospital Mário Covas, que é uma referência. Então, que a gente tem que brigar para trazer mais coisas para cá, que atende todo o estado. Então, por que não atender o andrense? Por que pode atender todo o estado e não pode atender o andrense? Porque falta parceria com a prefeitura. Então, isso a gente tem que mudar. O atual prefeito, que está nos deixando agora, e o próximo tem que se atentar a isso. Mas sabe por que não se atenta? Porque Sim. não tem Ó, ninguém na família ou não tem diabetes, para ver a tristeza que é. É por isso. Tem que sentir na pele sim, para sentir a dor da população que tem diabetes. sim. Ó, ela colocou aqui, em São Caetano, a prefeitura disponibiliza para as crianças em Então, idade escolar. Qual seria um projeto para então essa aqui situação? tinha que disponibilizar para todos, não é só criança, não. Porque os adultos sofrem demais, os idosos sofrem demais com diabetes. E muitos morrem porque não tem o remédio, não tem o tratamento adequado. Então, isso é uma doença seríssima e a gente tem que ir para cima. Se o prefeito não fizer, os vereadores têm que fazer. Nós estamos lá para isso, nós podemos fazer requerimentos ao governo do estado, vários requerimentos, encher ele de requerimento, pegar a tribuna, pedir para o governador. Aliás, daqui 2 anos vai ter eleição, então ele foi muito bem votado aqui, então ele vai ter que olhar por nós. Porque se não tiver ninguém para brigar, ele vai olhar por Sim. outra cidade que brigou. Vai deixar a nossa de fora. Então nós temos que brigar. Pode ter certeza, é K que ela chama, né? Camila, É pode ter Camila. certeza que você vai ter lá uma vereadora que vai brigar. Porque meu pai tinha diabetes e eu sei o que a gente sofreu com ele até agora, que faz 4 meses que ele faleceu. A gente sabe o que a gente sofreu com ele. E graças a Deus a gente ainda tinha a família que ajudava, a gente tinha uma situação melhor, dá para ajudar. Mas e as pessoas que não têm? Então nós vamos olhar por você, viu, Camila? Pode ir lá, pode ir no meu gabinete, se Deus quiser, me cobrar, porque nós vamos em cima disso, tá bom? Pode ficar tranquila. Olha aí, tá vendo? Eu Tem gosto que sim da participar participação do mesmo. povo. Sim, muito bom. E uma coisa que eu coloquei aqui é a questão da transparência na Câmara. A senhora acha que hoje a Câmara ela tem pautas, reuniões e decisões 100% Então, o transparentes? pouco tempo que eu fiquei lá, foram poucas as reuniões, né? E eu acho que não tem toda a transparência, porque essas reuniões, esses debates, teria que ter parcelas da população participando. Não adianta só os 21 vereadores se reunir e decidir lá por 700 mil habitantes. Então, teria que ser feito mais reuniões com a participação popular de todos os setores, educação, saúde, para a gente ver o que realmente a população precisa. Não adianta você ouvir médico, diretor do hospital, enfermeiro, você tem que ouvir a população. Então, eu acho que a maior transparência que poderia ter é que essas reuniões fossem agregados pessoas da sociedade, de todos os cantos da cidade, para saber, porque cada bairro tem a sua dificuldade. Então, eu acharia que essas reuniões com a participação do povo, aí sim daria transparência. Sim, muito legal. E eu coloquei uma outra coisinha aqui também, que é a justiça aos vulneráveis. Falando um pouquinho daquilo que a senhora falou, né, que a gente falou um pouquinho mais cedo, né, da questão da população ali mais vulnerável, mais pobre, ser distanciada, né, da Verdade. justiça, né, como a senhora falou, até mesmo da patrulha da Maria Isso. da Penha, que vai atendendo mais perto, e aí às vezes lá na Vila Luzita, e geralmente a gente sabe muito bem que a Vila Luzita tem uma grande quantidade de barracos, de favelas muito grandes. Então, como que a senhora, caso eleita, né, administraria isso, né, de trazer justiça a essas pessoas Então, mais isso daí necessitadas? é o famoso as criações desses núcleos. Porque esses núcleos de atendimento, além de trazer justiça para eles, informação sobre seus direitos, vai também poder cuidar da parte psicológica, da parte social, para saber o que está faltando. Porque quando a gente fala Vila Luzita, a gente fala assim, grande Vila Luzita, né? Que engloba dali do Bruno Daniel até o Clube de Campo,
Parque Miami, tudo, as pessoas que têm mais carência. Então, não adianta você trazer um núcleo de atendimento popular para Bairro Jardim, que o pessoal de classe média alta, que tem acesso à justiça. Então, a gente tem que cuidar de quem não tem. Porque, como cidadão, a gente tem os mesmos Sim. direitos, não importa se é rico, pobre. Então, a gente tem que levar esses núcleos de atendimento mais para a Vila Luzita. E uma das propostas também, que muitos candidatos a prefeitos vêm falando, é da criação das subprefeituras. E na Grande Vila Luzita precisa ter uma subprefeitura, porque não tem acesso ao que tem aqui no centro. Então, lá precisa de uma subprefeitura, como o segundo subdistrito, que também fica bem esquecido, precisa de uma subprefeitura. Um subprefeito humano, não adianta colocar um carrasco lá também, que não vai resolver nada. Uma pessoa humana, que vem do povo, que sabe dos problemas, das dificuldades, e aí também reuniões, núcleo de atendimento voltados para essa população e com a participação dessa população, trazendo todos os problemas. Então, é necessário uma subprefeitura. Santo André é muito grande, tanto como extensão como habitação, habitantes, então é necessário uma subprefeitura, pelo menos lá no Grande Vila Luzita. E isso a gente vai brigar, tem algumas propostas e projetos de alguns prefeitos aí que são candidatos a prefeito, que a gente também vai abraçar e vai apoiar. Muito bom. E como vereadora, a senhora já Então, teve como alguma eu fiquei conquista? pouco tempo, tem alguns projetos em tramitação, né? Um deles é trazer o canil da Guarda Municipal, porque várias cidades aqui do ABC têm, só que Santo André não. E os cães são muito importantes para o combate das drogas, para vários tipos de ilícitos penais, né, que acontecem na cidade. Então, um deles foi o projeto de trazer o canil para fortalecer a segurança, que é o que está mais pegando. Segurança e saúde é o que mais precisa de apoio, né? E zerar as filas, né, de exames e consultas. Isso a gente propôs tudo, mas como a gente ficou pouco tempo, é uma coisa que tramitou, mas que ainda dependia de aprovação do prefeito, tudo, então acabou ficando. Mas nós vamos retomar tudo isso de novo, né? Vamos para cima, porque agora com 4 anos de mandato dá para fazer muita coisa pela população. Bom, ó, a Camila falou aqui, ó. Se você abraçar essa Ai, que causa, eu tenho o bonitinho. voto da minha Pode família. ter certeza que a gente vai ajudar sim, né? Ganhando ou não ganhando, viu, Camila? A gente está aqui à sua disposição. Precisou, a gente vai brigar, a gente vai entrar com a ação que precisa, para o Estado fornecer isso. O que a gente puder fazer para ajudar a população diabética, pode ter certeza que você pode contar com a gente, tá bom? Muito bom. E para a gente finalizar. Ah, não, tem mais uma. A senhora tem alguma meta aí a atingir nesses, né, caso eleito, esses 4 anos que No virão? geral, No então, a isso, meta no que a geral. gente tem é atender o máximo de pessoas que a gente puder, ajudar o máximo da população, porque eu não sou uma vereadora de fazer promessa, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não. A gente vai fazer o que tiver dentro do nosso alcance, e um deles é deixar o nosso gabinete, os nossos escritórios, esse escritório aqui do centro que eu estou falando, ele já está aqui há quase 20 anos, o outro da Vila Luzita já faz 1 ano, então eu não abro escritório para fechar aí só na época da campanha, não. Esse escritório vai ficar aberto, da Vila Luzita eu vou reformar, eu vou aumentar para atender, se eu puder ter um espaço maior, porque a gente vai atender toda pessoa que procura a gente vai estar à disposição. A meta é ajudar o povo. É isso que a gente tem, que a gente tem aprendido até com o Sargento Juliano. Não importa se a pessoa é de Santo André, vota aqui, se não vota, mora aqui, precisa da gente, a gente vai abraçar. E a nossa meta é atender o máximo que a gente puder, ajudar o máximo que a gente puder a população de Santo André. Muito bom. E agora sim, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse um conselho, um recado, uma recomendação aí, né, para os próximos candidatos que virão, né? Porque eu acredito que desde 2020 para cá nós temos tido um aumento, né, de pessoas que
tem desejado participar da política, tem, né, desejado estar mais ativo nisso, né? Então, se a senhora pudesse deixar um conselho, uma recomendação, um aviso, o que a Então, senhora deixaria? primeiramente, a pessoa para entrar na política tem que ser temente a Deus, tem que ter Deus no coração, porque não adianta você fazer nada sem a presença de Deus. Segundo lugar, você tem que ter a família junto. Você tem que estar sempre com a família, porque a família vai sempre desejar o melhor para você. E o segundo, você tem que ter, eu costumo falar que a gente tem que ter 3 Hs. Tem que ser humano, honesto e, sobretudo, humilde. Se você não tiver essas 3 qualidades, você pode parar, porque você precisa ser humano, porque as pessoas necessitam. Você tem que ser humilde, porque você está ali porque colocaram você ali. Entendeu? Deus te levou até ali e a população te colocou ali. Você é empregado da população. Não pensa que você, sendo vereador, você é algum Deus, nada disso. Você é empregado do povo. Então você tem que ser humilde e honesto. Honestidade a toda prova, isso na vida, em tudo. Mas nunca esqueça que Deus vem em primeiro lugar. Então é isso. Deus, pátria e família sempre. Muito bom, muito bom. Tânia, que honra Foi poder te minha. receber aqui. Foi muito bom Eu esse fico bate-papo. muito feliz Ah, eu fiquei muito de feliz pessoas como mesmo. você, Nicolas, com 18 anos, está aí aguerrido na parte política, fazendo o melhor para a população, levando informação e se preocupando com a cidade que a gente ama. Então, parabéns pelo seu programa, espero participar mais vezes e estar sempre te apoiando, porque você é um fofo. Muito obrigado por tudo, né? Que Deus te abençoe grandemente e que seu futuro seja muito promissor. Quem sabe você vai ser Amém, até um amém. Muito prefeito da obrigado. nossa cidade, um vereador. Faço votos, porque você tem tudo para ser. Ah, que fofo. Muito obrigado. Vamos Verdade. ver aí o que Deus tem reservado para nós, né? Muito bom mesmo. Muito obrigado a todos vocês que Obrigado, gente. Um beijo participaram. grande no Gente, ela vai coração estar de no todo mundo. YouTube. Deus abençoe. Sim, ela vai estar no YouTube, então depois eu vou deixar o link aqui, vou compartilhar com a doutora Tânia também, ela vai compartilhar com vocês. Vou postar o cortezinho também aqui da live, então depois engajem bastante. Manda a live para todo mundo também, compartilha com todo mundo, põe no Story, manda no WhatsApp, manda no Facebook, É isso aí. manda tudo quanto é rede social. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Um beijo. Até a Até a próxima, próxima. Tchau. gente. Deus Tchau, tchau, abençoe a doutora. todos. Beijo.